Vocês sabem, vídeos de trollagem e pegadinha sempre fizeram muito sucesso na internet, porém isso vai se tornando problemático ao longo do tempo, até no ponto em que você entra na live de um streamer, liga pra SWAT falando que ele tá, sei lá, com um refém em casa, e aí você observa da sua casa o streamer ser rendido ao vivo e toda aquela situação de desespero. Pois é, esse nível de trollagem, por incrível que pareça, acontece há bastante tempo, e o vídeo de hoje é sobre isso e toda a situação perigosíssima que pode acontecer. Então deixa o like aí pra me ajudar, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos lá. Nos anos 70, nos Estados Unidos, a ameaça de bomba era uma preocupação real. Com isso, diversas pessoas se aproveitavam para fazer aeroportos e prédios serem evacuados, simplesmente aplicando um trote na polícia. O motivo? Causar tumulto, atrasar voos por algum motivo pessoal, ou até mesmo fazer provas importantes serem adiadas, e o termo para essa prática chama swatting. Infelizmente, esse é um problema extremamente difícil de se resolver, e não é à toa que ele existe até hoje e foi se adaptando ao longo do tempo. Ao longo dos anos, as instituições foram deixando de serem os principais alvos para começarem a focar em pessoas famosas. Em 2013, vários famosos foram vítimas de swatting, como Justin Bieber, Snoop Dogg, Chris Brown, Tom Cruise e vários outros, e basicamente eram trotes que relatavam que coisas super erradas estavam acontecendo na residência deles, a polícia ia lá averiguar, mas isso não é tão perigoso porque justamente são pessoas famosas, cheias de segurança, moram em lugares de luxo, e aí a polícia dificilmente vai agir com extrema agressividade. Então o swatting lá na década de 70, 80 era mais voltada para a desordem pública, correria, pânico e tudo mais. Dos anos 2000 pra cá, isso foi mudando, principalmente também por conta do 11 de setembro, e além de pessoas famosas, pessoas comuns também começaram a ser vítimas. Mas isso não é feita só como uma forma de zoeira, como o pessoal fazia para trollar os famosos. Isso virou uma ameaça real. Existe o caso do Hal Finney, um cientista da computação, um dos pioneiros do Bitcoin e que tinha o corpo paralisado por conta da esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que o Stephen Hawking tinha. O cara comentava bastante sobre Bitcoin publicamente e sabiam que ele tinha uma boa quantidade de moedas. Acontece que eventualmente ele começou a receber ameaças de morte se ele não pagasse 400 mil dólares em Bitcoin para uma carteira em específico. As ameaças foram rolando até que em meados de 2014, Finney, paralisado pela doença, teve a sua casa invadida pela polícia e ele ficou mais de 40 minutos em estado de pânico total do lado de fora da casa no frio. E pô, imagina, você já tem diversos problemas que a vida adulta traz, você tem uma condição também que traz diversos problemas e você ainda tem que ficar lidando com um monte de policiais fortemente armados revirando suas coisas sem entender nada do que tá acontecendo, enquanto eles só alegam que ele é suspeito de ter uma bomba. Pois é, o Finney mesmo nessa condição de vida continuou recebendo ameaças até que em agosto de 2014 ele morreu, passando os últimos meses da sua vida vivendo o inferno de todas as formas possíveis. Agora, com a popularização dessa tática de ameaça, o foco voltou para ser em trollagens, porque agora nós temos registros em vídeo das pessoas sendo abordadas pela polícia e filmando todo aquele desespero que rola. Basicamente, algumas pessoas sem noção, ou com noção mesmo e visando o pior, passam um trote pra SWAT falando que certa pessoa tá com reféns em casa ou com bombas, só que essa pessoa não é uma pessoa comum, aleatória. Essa pessoa é um streamer que está ao vivo com uma câmera filmando o quarto dela. A trollagem consiste basicamente em você fazer esse trote e ver a polícia entrando e todo o desespero. Agora imagina, você tá lá jogando, tá na emoção do jogo, seja bravo, ansioso, nervoso, quando de repente você escuta alguém arrombando a sua porta. Não se esqueça, estamos falando dos Estados Unidos e algumas pessoas lá têm armas em casa. Lógico, isso não acontece só nos Estados Unidos, porém, o foco acontece lá. E aí a reação é sempre, pô, alguém acabou de invadir minha casa. Deixa eu ver o que tá acontecendo, e por ser aquela brutalidade da porta sendo escancarada, a pessoa já vai com certo desespero ver. E aí a situação já é super delicada, mas ela piora quando existe a possibilidade do cara ver o que tá acontecendo com uma arma na mão. Então você entra no corredor, tá de frente pra porta, e as duas situações, os dois pontos de vista são desesperadores. O cara vendo um monte de homens armados entrando na sua casa e a polícia entrando achando que tem alguém com reféns lá dentro, tá vendo um cara no corredor armado. Entendeu como a merda pode se desenrolar? Então vamos para alguns exemplos. Nesse caso, percebam o susto que o rapaz leva quando os policiais entraram. Дамы и господа, мы ждем.
Já nesse caso, o streamer conhece o SWAT team e já percebe antes mesmo de avistar os policiais. You're getting swatted. What in the world? Put your hands up! Put your hands up! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! There's one in the corner. Put your hands behind your back! Hands on your back! Put your hands on your back! Do it now! Don't you fucking move. You hear me, boy? Essa streamer também levou um susto, mas logo entendeu que o que tava rolando era SWAT team e disse isso aí. This is why you guys are here. It's because of this. Say hi. Nesse caso eu fiquei curioso pra saber a visão de um gringo sobre isso. Swatting? Yes. Yeah, I've heard of that, I think. And then they send in like a squad, kind of like Boppy, right? And they come in and yeah, that's horrible. I saw it was on a TV show. They did an episode about this, and it was people who were live streaming, you know, they were playing some video game. That's tragic. Yeah, ever since 9/11, right? So ever since 2001, there's been lots of hoaxes, right? Where people see a backpack and they think it's a bomb and it's not. But also, of course, there are people who are intentionally, you know, playing pranks. Achou legal esse papo? Pois é, ele foi feito no Cambly. O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online, onde funciona bem da maneira que você viu. No site deles, eu posso escolher qualquer professor do mundo inteiro para fazer uma aula, e isso é independente do seu nível de inglês. Eles são todos nativos da língua inglesa, e é o ideal para poder aprender e conseguir se comunicar de fato falando inglês, mas se você estiver começando e quiser o apoio de um professor que também entenda português, você pode filtrar e encontrá-los. Você também pode filtrar pelo nível da aula, pelo sotaque e também pela personalidade do professor. As aulas podem ser feitas a qualquer momento do dia, mas você também pode marcar um horário com aquele professor ou professora que você gostou. E o papo acontece bem dessa maneira mesmo. Eu cheguei lá, trouxe um assunto e a gente começou a conversar, mas você pode chegar lá, tirar dúvidas sobre algum assunto específico, conversar sobre a cultura da onde o professor mora, enfim, o tema é livre. E agora na Black Friday eles estão com duas novidades. A primeira são os novos planos em grupo, onde você pode ter aula junto com várias pessoas ao redor do mundo, e é super engrandecedor ali, cada um com a sua cultura, com o seu sotaque, dando o seu ponto de vista sobre os determinados assuntos, ou você pode combinar com amigos para fazerem uma aula juntos. As aulas seguem uma espécie de roteiro para fluir legal e também são agendadas. A segunda novidade é que os planos agora na Black Friday estão com 60% de desconto, são planos a partir de R$ 59,00 por mês, para você ter uma hora de aula por semana. O link tá na descrição e eu falo com sinceridade, eu realmente recomendo o Cambly, porque ele pode dar um boost sensacional para você melhorar o seu inglês. Usem meu link aí na descrição, a Black Friday tá valendo até o dia 25 desse mês, então corre lá, e muito obrigado Cambly por patrocinar esse vídeo, e vamos voltar ao nosso assunto. Desde 2008, o FBI reconhece o SWAT como uma ameaça real, e não é à toa, já que vocês viram o potencial da merda que pode dar, e nesses casos não rolou nada, porém existem outros que sim, chegou muito perto de dar merda, ou realmente deu merda. Em 2017 no Kansas, dois gamers estavam numa desculpa no Call of Duty valendo alguns poucos dólares, um deles acabou perdendo e se esquentou e disse que queria bater no outro, e esse outro disse, então vem, tome o endereço. Então o esquentadinho foi ligar pra SWAT e aplicar o golpe, dizendo que morava na tal residência, que a família estava sendo feita de refém, que o pai dele já tinha levado um tiro, e os sequestradores tinham jogado gasolina na casa e estavam prontos pra atacar fogo, e aí na altura a equipe especializada não estava disponível, mas como era uma emergência, a polícia mesmo foi pra lá pra ver o que tava pegando. Acontece que o endereço que o cara tinha dado pro esquentadinho, na verdade não era o endereço dele, era o endereço de uma pessoa aleatória que não tinha nada a ver com a situação. O cara nem deve ter imaginado o que o outro poderia fazer com um endereço falso. Quando os carros policiais chegaram, Andrew Finch saiu pela porta da frente e logo em seguida levou um tiro no coração, morrendo 17 minutos depois. Tanto o esquentadinho quanto o policial que fez a ligação foram presos, o esquentadinho por 1 ano e alguns meses e o amigo por 20 anos. O policial não sofreu nenhuma penalidade. Em 2015, por volta das 4 da madrugada, o atendimento da polícia de Oklahoma recebeu uma ligação de um cara chamado Dallas Horton, que disse que havia colocado uma bomba na pré-escola da cidade. Foram até a escola, não encontraram nada, mas rastrearam a ligação e foram atrás do maluco. O plano era invadir a casa do Dallas e rendê-lo, já que a polícia tinha conhecimento de que ele fazia posts problemáticos na internet sobre o ISIS ou até mesmo sobre o nazismo, e ele também era entusiasta de armas. Eis que, após arrombar a porta, quando o primeiro
policial entrou na casa, o Louis Ross, ele foi baleado diversas vezes. Acontece que o dono da casa realmente era o Dallas, mas não foi ele que tinha feito aquela ligação, foi outra pessoa, e aí quando a polícia entrou em casa, ele achou que era algum maluco e logo abriu fogo. Por sorte, ele conseguiu se render sem morrer. Numa situação normal, a polícia tinha furado ele inteiro e o policial baleado também sobreviveu. O Dallas não foi condenado a nada justamente porque ele não tinha culpa daquela situação. Em 2020, Mark Herring, de 60 anos, do Tennessee, foi vítima de uma ligação dizendo que tinha uma mulher sendo morta em sua casa. Obviamente quem fez a ligação foi um troll chamado Shane Sonderman. Mas sabe por que ele fez isso? Pra fazer ele desistir de usar o nome da conta dele do Twitter, o @Tennessee, porque o Shane queria pegar aquele arroba pra ele. Rolou uma série de ameaças, o Mark simplesmente cagou pra isso e aí rolou a situação. Quando a polícia chegou de forma agressiva, o Mark se assustou e ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Pois é, tudo por causa de uma conta no Twitter. O Shane foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de $250 mil. Existe um outro caso da Melina Abdullah, uma das organizadoras do Black Lives Matter de Los Angeles, e vocês sabem que quem gerencia coisas do gênero envolvendo racismo e tal, basicamente tem um alvo na cabeça. Ela já sofreu diversas ameaças, tanto que anda com segurança particular, e ela ficou horrorizada quando soube de caso que pessoas já morreram com um swatting, onde a polícia abriu fogo quando a vítima não tinha feito nada, mas coincidentemente ela era negra. Então ela sempre teve medo de swatting e sim, aconteceu. Certo dia, ela estava saindo para uma reunião, o segurança dela tinha acabado de chegar na sua casa para buscá-la e logo em seguida diversos policiais apareceram, pois receberam uma ligação de que um homem estaria mantendo Melina e sua filha como reféns e queria $1 milhão para soltá-la. Na hora que a polícia apareceu, a Melina achou que os carros eram para alguma casa vizinha e não para ela, até ela perceber que era com ela mesmo. They come to the window and point assault rifles towards me through the window. And then I realized it was for us. Of course, since I was live streaming, I announced that I had my phone in my hand. I kept thinking about Corinne Gaines and Stephon Clark, who'd been murdered for having their phones in their hands while black. Só pra contextualizar, Corinne Gaines e Stephon Clark foram duas pessoas que também foram abordadas pela polícia e foram mortos por supostamente reagir, alegando que eles estavam armados e tal, porém no corpo deles encontraram somente um celular e 7 buracos de bala da polícia. Bom, vocês perceberam, isso é um sério problema que tem um altíssimo potencial de acontecer uma tragédia. O departamento policial de Seattle já tomou algumas medidas para tentar conter. Primeiro, educar os operadores a reconhecer quando uma chamada tá muito exagerada e muito fantasiosa. Eles também vão criar registro para pessoas que podem acabar sofrendo com o swatting, como celebridades, youtubers, streamers e tal, para quando algo aconteça já tem uma suspeita ali, e também treinar os policiais a terem o máximo de cautela e sempre se lembrarem que aquilo pode ser um trote e alguém inocente tá sendo abordado. Então tomar muito cuidado que se o cara tiver algum movimento brusco, às vezes ele só tá assustado e não tá tentando reagir. Eles também recomendam os policiais a terem cautela, principalmente quando eles estão respondendo chamadas de texto para fala, que é quando as pessoas fazem denúncia usando texto. Aí fica muito fácil mesmo para você criar toda uma situação falsa, e os trolls usam ferramentas para não serem identificados, o que dificulta ainda mais a investigação. Mas a última recomendação que eles deram para acontecer em nível federal é que aumentem drasticamente a pena para quem faz trotes desse tipo. Só aí mesmo para as pessoas pararem com essa maluquice. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.